Irmãos, na noite de hoje vamos estar ministrando e conforme a orientação dos nossos líderes, nós vamos estar trazendo algo também a nível do despertamento espiritual, conforme veio da sede. Às quarta-feiras do mês de novembro, nós vamos estar ministrando acerca de despertamento espiritual. E o que seria, Adriano, esse despertamento espiritual? Significa acordar para buscar o significado da vida por conceitos que transcendem o tangível. Porque muitas das vezes a gente vive por momentos na nossa vida que a gente tem dinheiro, mas o dinheiro não compra a felicidade. A gente vive momentos que a gente tem dinheiro, mas não é feliz. E muitas das vezes a gente vive momentos que não tem dinheiro e acha que talvez ele seria o motivo da nossa felicidade. Então, com isso faz a gente entender que não há uma verdade nisso, porque o dinheiro não traz essa felicidade. Se fosse uma verdade, a gente não veria no próprio século que a gente vive tantas pessoas ricas, endinheiradas, em depressão, com ansiedade, ao ponto de tirar a sua própria vida. Então, nós vamos estar ministrando acerca disso. E aprove ao Senhor eu ter a oportunidade de ministrar na noite desse dia, que eu vou ter também a oportunidade de concluir a mensagem que eu estava ministrando na quarta-feira passada. Eu não tive tempo de concluir, porque nós estávamos numa pegada de muita oração, visto a explosão de glória. Então, nós estávamos consagrando tudo quanto estávamos fazendo a Deus. Então, aprove o Espírito Santo eu ter a oportunidade de concluir a mensagem hoje. E sobre o que nós ministramos? Nós ministramos sobre o seguinte tema: quem é você? Foi o que nós ministramos na quarta-feira passada. Se você parar para se analisar, você consegue responder para você mesmo quem você é? Olha para dentro de si nesse momento, não precisa falar nada para quem está na direita, nem para a esquerda, mas só tenta refletir, ver se você consegue definir quem eu sou. Você consegue dizer para si mesmo, olha, eu sou esse, ou eu sou essa. Ou você teria dificuldade de responder para si mesmo quem você é. E foi sobre isso que nós ministramos. E um resumo acerca da pregação, nós estávamos ministrando acerca de alguns aspectos, acerca de uma ovelha perdida, de uma dracma perdida e de um filho pródigo. Quem estava aqui teve a oportunidade de ver que nós ministramos acerca da ovelha, um animal irracional que é completamente dependente do seu pastor. A ovelha, ela vive um momento de transição onde ela precisa que o pastor cuide dela. Então, todos nós vivemos um momento onde nós somos essa ovelha. Nós vivemos momentos, Benjamin, que nós precisamos de pessoas para cuidar da gente. Mas vai chegar um momento que Deus ele vai nos dar condição de cuidar de outras pessoas. Daí já vem um lema que nós carregamos no peito aqui, nós somos curados para... Porque nós entendemos que num primeiro momento a gente precisa ser curado. A gente precisa de ajuda. Mas vai chegar um momento que a gente é curado. E nada mais justo do que alguém que foi ajudado, alguém que foi curado, agora poder ajudar outras pessoas. Nada mais justo do que alguém que um dia passou por uma necessidade, foi ajudado e hoje não passa mais. Se você olha para uma pessoa que passa pela necessidade que você passou, por que não estender a mão para ajudar aquela pessoa? Foi ministrado na explosão de glória, o Tony falou muito bem, a Marta Pompeu, falou muito bem, acerca dos amigos que levam um paralítico. Chega uma notícia, olha, Jesus está pregando na sua casa. E esses homens, irmãos, vamos conjecturar hoje, olha, Jesus está pregando naquela rua ali, ó, ali atrás, ali num portão de madeira, no número 45. Irmão, seja verdadeiro, quem continuaria aqui sabendo que Jesus está ali? A chuva já fez com que muitos não viessem. E se a gente agora sabe que Jesus está ali no outro lado da rua, numa casa pequena, todos nós sairíamos daqui para ir ao encontro de Jesus. Porque todos nós temos perguntas, temos questionamentos, temos petições, temos algo a qual nós queremos buscar diretamente com Ele. E de igual modo, esses homens também com certeza tinham. Eles poderiam ir, eles poderiam chegar, só que eles vão se lembrar o quê? Nós temos um amigo. Nós temos alguém que não consegue levantar da cama. Nós temos alguém que talvez queira levantar, porque da mesma forma que nós sabemos que Jesus está ali, Ele também sabe com uma pequena diferença qual? Ele não consegue ir.
Nós sabemos onde Ele está, nós estamos indo até Ele, mas existem pessoas que sabem onde Ele está, mas não conseguem ir. Então o que nós vamos fazer? Vamos levá-lo até Jesus. Porque vai existir momentos na nossa vida que um dia alguém carregou a gente, assim como esse paralítico. E eu falo isso com propriedade, porque um dia eu já fui carregado. Então só sabe a importância de ser carregado quem um dia foi. Então é por isso que hoje a gente precisa bater no peito e falar: somos curados para curar, porque um dia nós precisamos de alguém para estender a mão, e alguém estendeu. Então talvez se eu, você, qualquer um que está aqui hoje está de pé, foi porque um dia alguém levantou a mão para você. Então é sobre esse entendimento que nós queremos passar. Porque entender quem somos nós às vezes se torna uma tarefa difícil, irmãos. Eu tiro por mim, irmãos, a gente pode dar o nosso exemplo com propriedade, né? Eu tenho 28 anos apenas, aqui muitos sabem disso, não sou o mais experiente de todos, mas eu vivi algumas experiências. Uma delas, que como homem, meu sonho era ser jogador de futebol quando eu era pequeno, né? Eu acredito que é o sonho de muitos homens, quando é pequeno, é se tornar jogador de futebol. E eu iniciei ali, né? Jogava futebol muito no 7 de abril, tive a oportunidade de ir a clubes, tive a oportunidade de ser federado, que era um sonho que eu tinha. Cheguei a disputar campeonatos, só que fui completamente frustrado. Então daí eu pensei, poxa, eu tenho que arrumar alguma outra profissão que eu ganhe. Porque entendendo quem eu era, eu achava que a felicidade para aquilo que eu queria estava no dinheiro. Então eu pensei, eu vou fazer uma faculdade, eu vou estudar, eu quero o cargo alto, eu quero poder ser gerente. Eu sonhava, irmãos, porque o almejar, ele não é pecado. Não é pecado você estar estudando, você querer o melhor, você querer aquela casa, você querer aquele cargo. E eu até consegui, irmãos. Só que foi completamente diferente do que eu pensava, porque eu até tinha dinheiro, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. E mesmo estando na igreja, tinha um vazio dentro de mim, porque existe essa diferença, irmãos. Existem pessoas que estão na igreja, mas o vazio continua, porque não sabem quem realmente são. E é sobre isso, por isso que nós devemos despertar. Nós precisamos conseguir olhar aquilo que transcende, aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não compreende. Sabe por quê? Olha só, a Bíblia vai dizer que um jovem, ele vai chegar até Jesus falando assim, um jovem rico. Ou seja, faltava dinheiro para ele. E ele vai chegar até Jesus e vai falar assim, bom mestre, em outras traduções, Rabi, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele sabia o que ele queria e ele tinha dinheiro. Então ele chega até Jesus fazendo uma pergunta acerca do que ele não sabia. Jesus falava assim, guarda os meus mandamentos. Ele vai dizer, quais são? Jesus vai falar, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele vai dizer, tudo isso já faço desde a minha mocidade. Só que Jesus, olhando e conhecendo o coração dele, vai dizer, ainda te falta uma coisa. E eu acho interessante nos detalhes, irmãos, porque esse homem, ele era quase perfeito. Porque eu acredito que se fosse eu, Jesus ia olhar e falar assim, meu amigo, tem muita coisa ainda para melhorar. Mas para esse homem, Jesus olha aquele raio-x que ele era, quando ele olhava para alguém, ele fala, ainda te falta uma coisa. Então dá a entender que realmente aquele homem, ele tinha muitos atributos bons, benéficos ao lado dele. Só que Jesus fala, olha, o que te prende é algo que é simples, mas talvez não para você. Você vai precisar pegar tudo quanto você tem, vender e dar aos pobres. E aí sim você terá um tesouro no céu, porque algo prendia aquele rapaz de ser completamente bom, de ser completamente perfeito, e estava naquilo que ele possuía, naquilo que ele tinha. Porque enquanto seres humanos a gente tem essa sensação, a gente precisa ter o poder. A gente tem que ter a nossa concepção tranquila de que o mês vai virar, a gente vai conseguir pagar a luz, a gente vai conseguir fazer a compra. A gente tem a necessidade de ter esse controle. E quando o controle passa a não estar mais nas nossas mãos, a gente começa a duvidar, começa a questionar. Então, para isso, é necessário a gente despertar. E o interessante é que vai haver uma historinha, eu amo essa história, irmãos. Um homem, ele está pescando. Quem aqui já ouviu eu contando essa historinha? Eu já contei ela muitas vezes. O homem, ele está pescando lá, tranquilo. Aí chega um rapaz por trás dele, olha a importância de saber quem nós somos. Percebe isso aqui, o homem está lá pescando, com a varinha dele. De repente vai chegar alguém por trás dele e vai falar, rapaz, tu já pegou bastante peixe. Por que tu não pega esses peixes e abre uma peixaria?
Com a peixaria, o volume vai aumentar. Você abre uma empresa. Aí você começa a poder distribuir esses peixes, abre em outros países, outros estados, que você vai poder ficar rico, você vai poder ter isso, isso e aquilo. Aí o rapaz que está pescando vai falar, mas para que tudo isso? Ele fala, para um dia você poder estar tranquilo e poder pescar, tirar uma folga. E o rapaz vai falar, rapaz, mas eu já estou fazendo isso. Para que dar a volta no mundo para fazer algo que eu já consigo? E isso acontece com a gente quando a gente não tem essa concepção, quando a gente não sabe quem a gente é. A gente acha que só vai conseguir fazer aquela viagem, ter aquela felicidade, poder comprar aquilo ou ter isso, quando a gente chegar lá, mas não, a gente já pode ter isso que a gente almeja. E com isso a gente comete um erro grave, irmãos. Porque quando a gente passa a almejar as coisas que a gente não tem, a gente acaba sendo ingrato com Deus, porque a gente para de agradecer pelo que a gente já tem. Olha para você, estava chovendo, tem cama para você dormir, tem lençol, tem alguma coisa para você se cobrir, tem uma comida para você comer. Irmãos, tem pessoas morrendo por não ter nada disso. E a gente reclama talvez pelo iPhone, não, o meu celular está com a tela trincada, o touch não está funcionando muito bem, não vou para a igreja porque, poxa, hoje na minha vida não deu muito bem. Então a gente coloca coisas banais. Então essa falta de entendimento acaba ocasionando na gente com que o despertamento ele não ocorra. E com isso eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 5. Marcos capítulo de número 5, lá no verso 41, vamos ler só o finalzinho. Podemos dizer que a parte B, ou devido aos 2 pontos, podemos dizer até que a parte C do versículo. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 41. Lá no finalzinho, quantos acharam, digam amém. Está escrito, lá no finalzinho, menina, a ti te digo, levanta-te. Menina, a ti te digo, levanta-te. Em outras traduções, menina, eu digo a você, fique de pé. Nós estamos num contexto aqui de uma menina que muitos conhecem como a filha de Jairo. Uma menina que tinha apenas 12 anos de idade. E se a gente for parar para analisar, tudo começa a partir do verso 21. E nesse contexto do verso 21 ao verso 43, a gente vai poder identificar 2 histórias. Uma menina que está morrendo e uma mulher que está enferma. E é interessante fazer essa analogia, porque a nível de doença e a nível de morte, a nível de contextualização humana, quem tem uma dipirona em casa aí, irmãos? Um Dorflex, um ibuprofeno, um Histamin, um antialérgico. Porque a gente tem uma mania, e não é errado fazer isso, na verdade é uma prevenção. Se você sente dor de cabeça, logo você toma uma dipirona, um Dorflex. Se você está com febre, você também toma dipirona ou ibuprofeno. Só que o que acontece? Em alguns momentos, o seu corpo está febril porque algo dentro de você, algo interno não está bom. E a febre é um indício que existe algo errado dentro da gente. Só que o remédio, ele tem o seguinte, ele pode até tirar a tua dor, mas ele não tira o teu sofrimento. Porque às vezes ele consegue curar aquela dor momentânea, mas aquela dor às vezes persiste. E o remédio não tem a capacidade para resolver o problema, porque na verdade você não sabe a fundo qual problema você realmente tem. E um exemplo acerca disso, já até falei um tempo atrás, havia um amigo nosso, muito novo, morava aqui atrás, perto do Campo do Macarrão, sem citar nomes, até em respeito à família. Eu lembro que a gente jogava muito bola junto, até ali no Campo do Macarrão. Ele começou a sentir fortes dores de cabeça. E normal, dipirona, Dorflex. E aquilo ali só tomando, só que a dor de cabeça, ele era forte. Só que, vou falar de mim, irmão, de mim, o homem eu, Marcos Adriano. Irmãos, para eu ir para o médico eu tenho que estar quase morrendo. Porque eu, primeiro, sou medroso.
Falar de injeção acabou comigo. E eu não gosto, irmão. Quando eu chego no médico já me dá aquele friozinho na barriga. Sei lá, não consigo. Então, para eu ir ao médico, eu tenho que estar quase morrendo. Só que o que acontece? Um dia a dor de cabeça foi muito forte. E ele teve que ir para o hospital. Quando chegou lá foi constatado que a meningite estava muito avançada. Eu acredito que ele estava com menos de 15 anos na época. A gente estava no fundamental, não estava nem no médio. E ele morreu. Ele faleceu. Porque o remédio momentâneo que ele tomava não foi capaz de curar o interior dele. E isso acabou ocasionando a morte. E é o que muitas das vezes acontece com a gente. A gente está passando um mal. A gente está sofrendo de um mal. A gente está sofrendo algo que muitas das vezes a gente não sabe o diagnóstico preciso ou conciso. Mas a gente acaba ali sempre tendo um remédio. Acha que o culto de quarta-feira é a solução. Acha que um passe de 3 dias de festividade é a solução. Não, está passando na prova agora, está marchando na argila, mas é para a vitória que Deus quer liberar lá na frente. Então as pessoas olham com essa perspectiva. Não, eu vou atravessar o mar, Miquel. Estou passando... Porque a pessoa só está focada na bênção. Mas o processo, ele é necessário, irmãos. Porque existem coisas que não é que Deus queira te entregar, Ele já te entregou. Olha para o que foi ministrado, olha para José. José não se torna governador só quando ele assume o trono. José já era governador entre os irmãos. José já era governador na casa de Potifar. José governou dentro da cadeia. Então quando Deus ele te dá algo, aonde você coloca a planta dos seus pés, você brilha. Só que para a gente entender, para a gente ter essa concepção, é necessário ter esse despertamento espiritual. É necessário saber quem a gente é. Irmãos, eu me lembro que eu posso falar isso aqui com propriedade, irmãos. A minha esposa sabe disso porque a gente, graças a Deus, a gente tem um relacionamento muito tranquilo. Em 2019, irmãos, em 2018 eu me formei. Muitos aqui conhecem um pouco do meu testemunho. Deus me agraciou, me tornei engenheiro de produção. Eu só queria entrar no mercado de trabalho, uma vaga de analista talvez, sabe, Xande? Um engenheiro júnior, até um estagiário, eu não queria muito. Porque assim, eu já estava começando a entender que o dinheiro não trazia tanta felicidade. Só que em 2019, irmãos, eu sei que aconteceu, foi Deus, porque eu entrei direto como diretor de uma empresa. Algo que na minha concepção era impossível acontecer. Então, com apenas 24 anos de idade, para 25, eu ocupei o maior cargo que existia numa indústria, sendo chefe dos coordenadores, chefe dos gerentes, chefe dos chefes. Moral da história, eu era o chefe do chefe do chefe do chefe do chefe. Acima de mim só tinha o dono da empresa que me contratou, e ele nem ficava lá. Com isso aconteceu algo interessante, é por isso que é interessante saber quem a gente é. E aqui que entra o detalhe, irmãos. Não vou falar todas, mas grande maioria das mulheres da empresa, até bonita, começaram a dar em cima de mim numa proporção muito grande. E eu me lembro que uma até falou assim: olha, eu não sou casada, casado é você. Então se você quiser ficar comigo, eu seria sua amante sem problema nenhum. E eu mostrei isso para minha esposa, isso tudo no WhatsApp, porque eu não tenho esse problema, sabe? Só que quando eu entrei na empresa, muitas pessoas caçoavam de mim, ironizavam de mim, porque eu me intitulava cristão, e já passaram algumas pessoas que eram cristãos por lá e deram um testemunho não tão bons. E eu comecei a ser muito testado, sabe, irmãos? Então a importância de saber quem a gente é, porque existem princípios que vão ter momentos que você vai pensar que ninguém está te vendo. Existem momentos na nossa vida que parece que ninguém vai descobrir. E a sensação de poder consome a gente. Irmãos, pensa num homem que se achava poderoso. Irmãos, quando eu estava sentado naquela cadeira, o negócio é meio complicado. Porque te dá uma sensação de poder, que isso corrompe, irmãos. Só que chegou um dia, e esse é o testemunho que eu carrego comigo, 3 anos se passaram. E o Espírito Santo falou para mim assim: filho, eu não te chamei para isso. Minha mãe está aqui, minha testemunha, meu pai está aqui, minha esposa não pôde vir porque está trabalhando. E um dia eu chamei minha mãe para conversar, eu falei: mãe, aconteceu algo que eu queria a sua bênção. Minha mãe falou: o quê? Eu falei: fui fazer meu devocional no carro, eu pegava às 7 horas da manhã.
E eu chegava às 6 para poder fazer o devocional. Tinha que acordar às 4 da manhã, pegar a Avenida Brasil, meu escritório era no centro. Até um dia que fazendo o meu devocional, Deus falou: filho, eu não te chamei para isso, não te chamei para ganhar dinheiro, não te chamei para nada disso. Eu quero o seu tempo. Larga tudo o que você tem. Eu quero o seu tempo. E eu me lembro, Renato, que quando eu cortava o cabelo lá muito tempo atrás, eu trabalhava na Michelin e falava que eu ia começar a fazer a faculdade. Então para mim era um sonho. E porque quando a gente entende quem a gente é capaz de abrir mão dos nossos próprios sonhos para viver os sonhos de Deus. Porque existe algo muito maior, que tem um preço muito maior. Então aonde a gente coloca a planta dos nossos pés, é necessário saber quem a gente sabe. Agora volta para cá. A gente lê em Marcos o que? Menina, eu te digo, levanta-te. Para Jesus chegar para alguém e falar levanta-te, é porque alguém está prostrado, é porque alguém está caído, é porque alguém está numa condição de que não consegue se levantar. Então Jesus olha para a mulher, para a menina e fala: olha, levanta-te. Jesus dá uma ordem, porque muitas das vezes a gente vai se encontrar na mesma condição dessa menina. Uma menina que ora estava brincando, eu acredito que ora estava feliz, ora estava brincando com os pais, mas agora vai chegar um momento que a Bíblia vai dizer assim: olha, eis que chegou um dos principais da sinagoga, verso número 22. O nome desse homem se chamava Jairo. Ele se prostra aos pés de Jesus dizendo: a minha filha está morrendo, venha e lhe imponha as mãos para que ela viva. E aqui eu já começo a entender uma coisa. Por muita gente tenta entender a biografia de Jairo. Eu por muitas vezes já coloquei até na internet, já estudei, na própria época que a gente estudava ali, a teologia. A gente tenta identificar de fato quem Jairo era, qual o poder que ele tinha, de fato como esse homem era, qual era o que ele fazia. Mas a Bíblia aqui, ela não quer referir, ela não quer se reportar, ela não quer que a gente visualize quem de fato Jairo era. A Bíblia quer mostrar para a gente o que ele fez, qual a decisão, qual o posicionamento dele mediante uma situação adversa. O que? A minha filha está morrendo. Porque quando a gente traz a ideia de filho, é muito simples: filho é filho. Eu tenho filho, quem tem filho sabe, filho é filho, e aqui é uma filha de 12 anos. Só que filho é algo muito pessoal, é algo muito íntimo, algo que a gente pode falar que nenhum pai, independente da idade, está pronto, está preparado para perder um filho. E Jairo, a Bíblia vai dizer que ele era um dos principais da sinagoga. Cada sinagoga, cada cidade tinha um principal, tinha uma espécie de mestre. E ali tinha também um sinédrio que era composto de saduceus, fariseus, alguns zelotes também, em alguns momentos faziam parte, mas nem todos, por conta de se considerarem às vezes uns traidores. Eles faziam muito motim, mas em sua maioria o sinédrio era formado por saduceus e fariseus. Só que os saduceus e os fariseus, se tem uma coisa que eles não queriam reconhecer, era que Jesus era Cristo. Isso não entrava na cabeça deles. Só que agora a Bíblia vai dizer que um homem vai sofrer esse despertamento. Quem? Jairo. Jairo, sendo um principal, ele chega e fala para Jesus: Jesus, salva minha filha. E a gente vai ler o 26, e foi com ele, e seguia uma grande multidão, 24. Só que quando chega no 25, alguma coisa diferente vai acontecer. O que? E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso foi de mal a pior. Mas ouvindo falar de Jesus, veio por trás, e entre a multidão tocou em suas vestimentas, e a gente sabe a história. Só que o interessante é que tem dois personagens. Uma menina que está morrendo, que tem 12 anos de idade, e tem uma mulher que há 12 anos sofre uma hemorragia. Tem diferença entre os dois. Quem despertou mais rápido? Foi Jairo. Porque aquela mulher, para despertar, ela precisou levar 12 anos. Precisou gastar tudo que tinha. Padeceu. Viveu em lugares que talvez ela não gostaria de estar. Pisou em lugares que talvez ela não gostaria de pisar. Então o tempo está muito relacionado à decisão que nós vamos tomar. E é por isso que é importante o quanto antes a gente ter esse nível de despertamento.
Porque, irmãos, o despertamento não está só relacionado ao físico, ao ver. Porque, como muito bem foi ministrado, Bartimeu, sem ver, conseguiu enxergar além do que muitos ali que conseguiam, de fato. Então, um homem que não tinha os olhos, conseguiu enxergar o que quem enxergava não conseguiu. Vê se isso não é louco. Imagina você falar assim: gente, onde é o bebedouro aqui? Aí o cego fala: é ali, ó. Olha como é intrigante. Só que diferente do que muitos falam, existe uma exegese por trás disso. Existe todo um contexto e começa lá atrás, na Torá, no Pentateuco pra gente. Balaão, muitos dizem que Balaão era um profeta, não deixa de ser. Mas Balaão, em sua biografia, ficou conhecido como um mago, como um vidente. Que quando Balaque chama ele para amaldiçoar, Deus vai falar para ele assim, ó, não é para amaldiçoar. Daí vai surgir aquele jargão: ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoa. Só que esse mesmo Balaão lá atrás, ele vai ter uma visão. Qual? Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Um cetro surgirá, uma estrela virá do céu, e esse será o nosso Salvador. Aí o que acontece agora? Mateus capítulo 2, os magos do Oriente. Está ligado? Os magos vão dizer: cadê o rei dos judeus? Porque vimos o seu sinal nos céus e viemos adorá-lo. Então agora a gente vive num contexto que algo que foi dito lá atrás está sendo dito por esses magos: nós viemos adorá-lo. O que acontece com Herodes? Herodes fica irado. Existe um porquê. Por que Herodes fica irado? Lá em João capítulo 19, no verso 12 e 15, a gente vai ver o seguinte. Vou abrir aqui rapidinho. João 19, versículo 12. Desde então Pilatos procurava soltá-lo. Soltar quem? Jesus. Mas os judeus gritavam dizendo: se soltas este, não é amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. E no 19 vai dizer assim, ó: e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E no 15, mas eles bradavam: tira, tira, crucifica-o. E disse Pilatos: vocês vão crucificar o rei de vocês? E responderam os principais: não temos outro rei a não ser César. Qual o contexto nós estamos aqui? Um cego, conhecido como Bartimeu, começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas, como muitos falam, né, mandam ele ficar quieto, mandam ele calar a boca. E por muito você se vê pregando, as pessoas não, ele incomodava. As pessoas mandavam ele calar a boca porque ele incomodava, mas não se refere a isso. Porque existia um decreto de César. Qual era esse decreto? Se alguém se intitula rei, ou alguém adora outro rei, a não ser César, mata. Mas vai morrer os dois. Mata quem se intitula rei e mata quem adora. Então quando esse cego começa a dizer: Jesus, filho de Davi, se Jesus era filho de um rei, e esse rei agora morre, ele estava falando que Jesus era rei. Então ele agora passa a adorar Jesus como rei, e a multidão manda ele calar a boca porque eles estavam com medo. Porque sabia que todo mundo seria exemplo, vai morrer todo mundo. Só que um homem sem vista tem um entendimento: se for para morrer e ir para o céu, eu morro, porque eu tenho que adorar o único que é digno de receber. E às vezes é esse que é o nosso mal: a gente não adora, a gente não dá a adoração que é devida a Ele. E com isso às vezes a gente acaba se tornando um morto espiritualmente. E isso acontece com a gente, é verdade, porque se a gente for para o mesmo caso até que as irmãs de Lázaro vai dizer: olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria. O que dá a entender que enquanto Jesus estava, ele não morreu. Agora a ausência de Jesus faz com que Lázaro morra. Então não é qualquer um que está falando, é quem está dentro da casa. O meu irmão morreu porque o Senhor se ausentou. A ausência do teu espírito fez com que ele morresse. Então a ausência do Espírito Santo de Deus na nossa vida, sem com que a gente perceba, faz com que a gente morra espiritualmente. E aqui nós vamos para duas situações. Qual? Jairo prestes a perder a sua filha, e uma mulher padecendo há 12 anos.
A Bíblia não vai se atentar para o que Jairo era, e sim para o que Jairo fez. Da mesma coisa a mulher. Só que a mulher vai demorar 12 anos para entender o que Jairo entende de pronta. Só que tem uma coisa, Jairo tinha muito a perder ali. Se você for olhar com os olhos físicos, Jairo tinha muita coisa a perder. Não é à toa que quando Nicodemos vai encontrar com Jesus, ele vai de noite. Porque Nicodemos não queria ser visto. E na verdade a gente entende que eles reconheceram que Jesus de fato era o Messias. Porque Nicodemos ele faz uma colocação no plural, ele vai falar: Rabi, bem sabemos, nós sabemos que és mestres ensina da parte de Deus, porque impossível seria fazer esses sinais se Deus não fosse contigo. Perceba, ele entende, mas ele não compreende. Porque, irmãos, quando Jesus ele de fato nos chama, muitos personagens na Bíblia que você vai ver que Jesus chamou, irmãos, eles tinham sim muito a perder. Quando Deus manda Abraão sair, Abraão era rico. Moisés tinha tudo no Egito. Então existem personagens bíblicos que ele tinham muita coisa. Pedro não pesca nada. Jesus se apresenta, vamos pescar de novo, joga para o outro lado, aquela historinha que você já sabe. Pedro não pega nada. Agora que ele pega tudo, Jesus fala: mas eu não te chamei para isso não, te chamei para ser pescadores de homem. Deixa os peixes todos aí e vem. Porque existe sim, vai chegar um momento que vai ser necessário abrir mão. Não vai ter como viver sempre levando a mesma vida. Ou é ou não é. As pessoas começam a falar: não, vem como está, não tem problema. Irmãos, o problema não é você vir como está. Tá? A gente não quer aqui pregar santidade, vomitar santidade não. Mas existe sim uma condição vinda de Deus. E qual é? Aquele que quiser vir após mim, negue-se. Ah, não quero vir, o problema é teu. Mas aquele que quiser, negue-se. Ah, só vou se eu estiver fazendo isso, então não vem. É aquele que quiser. Jesus não implora para ninguém não, irmãos. Porque quem entende sabe que o propósito é muito maior. Imagina só, vamos dar um exemplo clássico. Acharam uma maleta ali fora. Olha, está com 1 milhão, de quem é? Irmão, todo mundo vai querer falar que é meu. Porque aquilo que é de valor, todo mundo quer. Então é necessário enxergar Jesus como algo de valor. E Jesus, mais do que ninguém, sabe o valor que ele tem, tanto que ele não implora. A gente não é robô, irmãos. Se Jesus quisesse hoje aqui, ele botava todo mundo igual um robozinho, vindo aqui na frente na hora do convite da graça. Mas não é isso que Jesus quer que a gente faça. Ele quer que seja feito com entendimento. Quem xinga vai parar de xingar. Quem se droga vai parar de se drogar. Quem se prostitui vai parar de se prostituir. Por quê? Porque eu entendi. Então não adianta pregar, irmãos, é a chave do carro, é a chave da casa própria. Tudo começa aqui, irmãos. A Nana falou muito bem, a explosão de glória não terminou na segunda. Aquilo ali foi uma extensão para a gente levar para a nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, irmãos. Irmãos, eu falo isso aqui porque os exemplos, as coisas boas a gente tem que falar em público mesmo. Eu já falei isso com o Miquel, já falei isso com o João, falei isso com amigos mais próximos a mim. Eu me lembro, eu cortava o cabelo lá, Renato. Eu me lembro que às vezes tu parava de cortar o cabelo para falar do amor de Deus para alguém. E eu olhava para aquilo, irmãos, eu não sabia nada. Eu lembro que eu olhava para o João, eu admirava, eu falava, eu queria ser igual a ele. Eu olhava para o Renato, eu olhava para ele e falava, caraca, eu quero ser igual a esses caras. Eu lembro um dia, eu era o cara da vez, Renato, tu nem deve se lembrar disso. Tu parou de cortar o meu cabelo, tinha um cara passando de bicicleta. Tu foi lá e começou a falar uma coisa com o cara começou a chorar. Se bobear, nem tu se lembra mais disso, mas eu lembro. Então é a importância de saber quem nós somos. Porque quem sabe quem é a luz onde bota a planta dos pés. Lembra do exemplo da garça? A garça, ela geralmente fica em mangue, fica nessas praias que é mais poluída. Mas quando você olha para a garça, você não vê o pelinho dela ou a peninha dela toda manchada. Ela está sempre branquinha, porque o fato dela pisar em lugares sujos, ela não se mancha, porque ela sabe quem ela é. Então não é sobre pisar em lugares que ninguém quer pisar, é sobre você ter comportamentos conforme Deus quer que você tenha. Conforme Deus quer que a gente tenha. E aqui a gente vê isso de um homem que era completamente, ninguém acreditava que isso poderia acontecer. Quem? Jairo. Principal de uma sinagoga, tinha muito a perder, porque poderia ser, se a gente botasse no dia de hoje, exonerado. Vai perder o cargo, Jairo.
Pô, se a gente está tramando contra esse cara, como é que você vai adorar ele? Como é que você, sendo líder, porque, irmãos, um líder tem uma responsabilidade muito grande. Porque as pessoas muitas das vezes olham para o líder, e o líder é um fator decisivo em muitos aspectos. Os liderados estão ali, ó. O líder para eles é um exemplo. Então, se o líder adora Jesus, os liderados têm a tendência a adorar Jesus também. Então, o perigo que Jairo poderia correr é porque ele adorando Jesus, muitas pessoas que não eram para adorar, poderiam se remeter também a adorá-lo. Só que quem entende não está preocupado com as consequências, irmãos, porque sabe que o propósito vale mais. Aí olha o que acontece, Jairo vai. Uma mulher que tem um fluxo toca, aquela história que a gente já sabe. Mas olha no 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Repara que quando essa mulher toca em Jesus, Jesus vai na raiz. Jesus seca a fonte. Aquilo que de fato era o problema. Porque quando a gente tem um entendimento e toca em Jesus, quando a gente chega a Jesus, Ele tem poder para poder secar a fonte do mal. Irmãos, vou dar um exemplo. Está o baldinho ali, está chovendo, está caindo água. Mas não adianta você só botar o baldinho ali, porque a água vai continuar caindo. Porque a fonte da água é a chuva que vem do céu. E depois da chuva que vem do céu, o telhado não está muito bom. Então não vai adiantar. A água vai continuar caindo. Então se você botar balde, a água vai continuar caindo. Se você botar pano, ele vai continuar molhado, porque não foi na raiz do problema. E quando a gente sabe quem a gente é capaz também de identificar o real problema que nós temos. E por uma, não vou dizer ironia do destino, aqui nós temos a cura da alma, que ajuda mais ainda. Então, irmão, muitas pessoas que passam pela cura, assim como eu um dia já passei, eu pude perceber coisas que nem eu de fato sabia que eu tinha. Porque a gente começa a ver certas coisas e a gente começa a olhar a vida por outra perspectiva. Então a gente está num diante cenário. Jairo desperta, a mulher desperta. Quando ambos despertam, quem está enfermo fica curado. E quem está morto, ressuscita. Então, independente da situação que alguém se encontra, se é morto, ressuscita. Se está doente, fica curado. Só que com o seguinte entendimento: quem é morto, ressuscita. Quem é enfermo, fica curado. Quando chega até... E o que está faltando para a gente? Sabendo daquilo que a gente precisa, sabendo daquilo que a gente carece, chegar até o único que pode nos ajudar. Essa mulher vai ficar 12 anos padecendo. E um dia ela vai ter um entendimento que eu preciso ir até Jesus. Porque a gente tem aí uma noção também de tempo. Gastou tudo o que tinha com médicos. Só que o dia que o entendimento dela se abriu, ela falou: é porque eu fui no médico errado. Eu fui só no médico, enquanto eu deveria ter ido no médico dos... Porque quando o entendimento se abre, até a nossa visão também ela fica melhor. Não me compete ao médico, compete ir ao médico dos médicos. Jairo, tendo todo o poder, talvez poderia pagar o melhor médico, o melhor hospital da época, ele vai até Jesus. Sabe o que é isso? É entendimento se abrindo. Porque quando o nosso entendimento se abre, a gente passa a reconhecer algumas coisas que outrora a gente não reconhece. Então, por que é necessário ter esse despertamento? Porque o quanto antes nós tivermos, a gente vence, irmãos. E é isso que a gente vê aqui, num contexto que tem uma mulher e uma filha. Irmãos, quem aqui em sua sã consciência está preparado para perder um filho? Quem quer perder, irmãos? Não precisa nem ser filho, não. Imagina algo de valor, que você trabalhou a vida toda para conseguir. E agora você olha para a sua frente e vê se perder algo que com tanto custo, com tanto apreço você lutou para conquistar. E você olha para aquilo numa condição que, vou perder. Não tem mais jeito. Agora não dá mais. Porque talvez a forma que a gente entrou aqui, a gente ri sim, mas só Deus sabe o que a gente passa. Às vezes a gente entra sorrindo, mas a gente por dentro está enfermo. Às vezes a gente está na base da dipirona. Às vezes a gente está na base do Dorflex. Porque a gente às vezes tem um medo ou um receio de incomodar.
E a gente vai ler logo à frente, que é o seguinte: e disseram os seus discípulos, vem que a multidão te aperta, você vai dizer que me tocou. Aí lá no 35 vai dizer assim, ó, estando ele ainda falando, chegando algum dos principais da sinagoga e disseram, a tua filha está morta, para que você ainda incomoda o mestre? Irmãos, desde quando jogar os nossos problemas, as nossas frustrações, aquilo que a gente necessita para Jesus, vai frustrar, vai incomodar? É justamente isso que Jesus quer que a gente faça. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E buscai de mim que sou manso, e eu vou trazer conforto para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu costumo dizer que existe um vazio dentro de nós, irmãos, que só Deus pode preencher. Não é dinheiro que preenche, não é o melhor cargo que preenche, não é o carro, não é a moto, não é nada disso, é só Jesus. Só que a gente só consegue entender isso, às vezes, quando já é tarde demais. Lembra do exemplo? Talvez se o amigo soubesse que era uma meningite desde o início, ele não tinha tomado a dipirona, ele já teria ido ao médico. Só que às vezes acontece com a gente, que quando a gente chega a buscar o médico, às vezes já é tarde demais. Então, quando o nosso entendimento se abre, isso também é notório. Não espera ser tarde para buscar. Existe um ditado popular que diz, nunca deixe para fazer depois aquilo que se pode fazer agora. Porque às vezes é tarde demais, só que eu glorifico a Deus. Porque às vezes parece que é tarde para a gente, mas para Deus nunca é tarde. Pode estar no último estágio, qual morrer, Ele ressuscita. E eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei se você entrou numa condição de quem está doente, não sei se você entrou numa condição que olha para você e fala, cara, na real, espiritualmente estou morto. Mas tem jeito para você. Basta você se lançar. Porque vai chegar um momento, irmãos, que a gente entende que muitas das vezes quem está morto de fato não consegue buscar por si. É por isso que a filha está morta em casa e quem vai buscar por ela é o pai. Porque a menina já não tinha mais condição de buscar por si. Então o pai, alguém que está próximo, vendo a condição da menina, vai até Jesus. Então eu vejo aqui alguém buscando por uma causa que não é pessoal, é coletiva. É por ele, mas também pela filha. Isso muitas das vezes está faltando em nós, buscar também pelo coletivo. Eu vi uma reportagem, irmãos, dizendo assim, se a igreja soubesse de fato o poder que ela tem. O nosso entendimento ainda não se abriu quanto a essas coisas. E às vezes a certa sensação que dá é que esse entendimento talvez só vai se abrir quando for tarde demais. Mas eu glorifico a Deus porque enquanto muitos oram, Deus ele é misericordioso para continuar fazendo, irmãos. Você vê lugares que quando as pessoas acordaram era tarde demais, e as pessoas adoram a Deus aonde? Em cavernas. Aí você vê nas manchetes aí, internacionais, não sei quantos corpos achados mortos dentro de uma caverna, porque eles estão proibidos de poder falar desse nome, que é o nome de Jesus. Então hoje a gente tem essa oportunidade. Vencemos a chuva, vencemos o cansaço quem veio do trabalho, vencemos muitas variáveis para estarmos aqui, porque talvez a gente está na condição que o nosso entendimento se abriu para isso. Mas o fato da gente ter esse entendimento não coloca a gente como alguém que seja melhor, muito pelo contrário, coloca alguém que é muito mais dependente. Nós somos completamente dependentes de Deus. Então se você chegou até aqui é porque você está na condição de alguém que é dependente. Então a grande questão é, se você sabe quem você é, o que você veio buscar? Porque quando a gente vai, irmãos, quem vai ao médico? Esses dias foi na segunda-feira, levei meu filho ao UPA, domingo foi o dia da eleição. Me atenderam com muita ignorância, meu filho gemendo, chorando de dor no ouvido. Chegando lá, irmãos, me trataram muito mal, e o médico estava lá. O interessante é que era um assistente administrativo, não sei quem era, discutindo com o enfermeiro, porque o enfermeiro estava falando que não ia atender, e o outro falando, não, mas o médico está aí, pode atender. Eu falei assim, não, tudo bem, você sabe só um remédio então que eu possa comprar para poder dar para o meu filho?
comprei o remedinho, botei no ouvido dele, graças a Deus, orei, ficou tudo bem. Mas o que acontece? Olha como é que está o nível, irmãos. Olha o nível como é que está das pessoas. Isso é bíblico, o amor vai esfriar, vai esfriar. Mas o que a gente está fazendo para isso? O que a gente tem feito para cooperar, para que isso não aconteça? Às vezes falta um abraço. Às vezes falta alguém estar indo lá, irmãos. Sabe? E foi até ministrado aqui acerca do tempo. O grande problema da gente é que tudo que a gente faz demanda tempo. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, mas ainda não voltou. Então é tanto tempo nessa pegada que chega um momento que a gente, sabe, parece que as nossas forças se esgotam. A gente estava num evangelismo, num momento aqui de café da manhã, tendo alguns feedbacks, conversando com o pessoal que é especialista na área. Eu encontrei um amigo de longa data, ele me abraçou e falou assim: pô, cara, não desiste de mim não, cara. Eu não tenho mais força não, irmão. Eu olhei para ele assim, a gente se abraçou, começou a chorar. Porque de fato, quando a gente começa a olhar só para a gente se esquece dos outros. E tem muitas pessoas que precisam. Então esse evangelho é coletivo. Esse evangelho é coletivo. Quando esse entendimento ele se abre, a gente busca sim, a gente faz sim, a gente vai sim, a gente abre mão sim, a gente deixa de fazer para nós, para estar lá sim. Isso é carregar a bandeira que pelo menos aqui a gente carrega. Nós somos curados para curar. Porque a gente sabe que existem pessoas que precisam dessa ajuda. Porque, irmãos, às vezes uma pessoa que você ajuda, tu pensa que não vai fazer nada, mas é uma pessoa que vai ganhar milhões lá fora. Então tudo isso vai ter um peso. Só que a gente, irmãos, para tudo tem desenrolo. O famoso carioca, né? Tá errado, mas entra na defensiva. Não, então, tá tranquilo, não pode deixar que eu vou ver isso aí. Eu imagino naquele dia perante a Jesus. Pô, Deus, não, que aquele dia eu estava na correria, pô, tu sabe. Irmão, não dá para conjecturar, né? Deus que me perdoe. Mas se a gente fosse conjecturar no dia de hoje, não deu nada, irmão. Estava até 5 horas da manhã no WhatsApp. Aí não conseguiu acordar 7 horas da manhã para ir lá fazer o que eu queria. Dá não, irmão. Apartai-vos de mim, não te conheço não. A gente ri assim, irmão, é porque só Jesus na causa. Porque a gente olha muito para os nossos interesses. Mas a gente vê alguém aqui que não olhou para os próprios interesses. A gente vê alguém aqui que conseguiu olhar. E olha o que acontece. Se fosse nos dias atuais, irmãos, é alguém completamente improvável que em Jairo. Mas Jesus, ele faz. Alguém vai dizer, não incomode. Jesus fala, se creres, verás a glória de Deus. Não temas, crê somente, ela será curada. É isso que Jesus faz quando a gente chega até Ele e lança para Ele aquilo que nos incomoda, aquilo que para a gente é algo que não é bom, aquilo que para Ele muitas das vezes não é o que é bom. Senhor, eu entrego nas suas mãos. Então quando esse homem chega e entrega, Jesus fala, ei filho, eu vou contigo. Só que algo me chama a atenção, que quando Jesus chega na casa de Jairo, as pessoas estão chorando, estão em pranto. Aí Jesus ele vai dizer assim, ó, a menina só dorme. E quem chora, agora ri. Quem chora, agora zomba. Porque quando alguém olha para você e vê que você está caído, que você está morto, as pessoas choram fingindo que está do teu lado. Mas a partir do momento que alguém se posiciona e fala que vai te colocar de pé, as pessoas zombam. E você, Miquel, pô, para com isso. Depois de tudo que você fez, para com isso. As pessoas passam a zombar. Aí Deus fala, quem não está preparado para ver o milagre, sai. Porque nem todo mundo que está perto está preparado. Então Jesus fala, para ter intimidade, para entrar na casa, só quem eu escolher. Vem mãe, vem pai, vem comigo os discípulos. E Jesus vai fazer algo surpreendente, o quê? Nós lemos aqui, menina, te digo, levanta. E a Bíblia vai dizer, e logo a menina se levantou, e andava, pois tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente, que ninguém soubesse o que tinha sido feito, e dissem para dar para ela algo de comer. Então nós vemos aqui o seguinte, Jesus faz algo, mas Jesus manda que ninguém ficasse sabendo. Mas quando Jesus faz, quem recebeu sabe.
Então a mensagem que eu trago nessa noite é: Jesus fez algo por você. Talvez eu estava fora, eu não sei. Talvez o Miqueias, a Janaína, estava todo mundo fora. Mas você mais do que ninguém sabe. Ele te entregou algo que também, talvez ele falou assim, não conta para ninguém. Mas você sabe o que ele fez. Você sabe o que ele te entregou e você sabe a responsabilidade que você tem por aquilo que ele te entregou. E quando Jesus faz algo, não é para ser em vão não, irmãos. Diante de tudo que nós lemos, ainda no capítulo 5 lá atrás, Jesus pisa numa cidade chamada Gadara. Está tudo no mesmo capítulo, no 5. Todo mundo conhece a história, endemoniado vem, que tenho eu contigo, isso e aquilo, permita que... Tudo bem, Jesus dá veste limpa, faz tudo com aquele endemoniado. Agora aquele endemoniado quer ir com Jesus. Jesus fala assim, não. Porque se você for comigo, não vai ter, usando o vocabulário popular, serventia, fique aqui. E como muito bem foi pregado pelo João, muito tempo depois, quem vai na cidade? Paulo. A cidade está toda convertida. O que aconteceu? Gadareno. Olha o tal do Gadareno aí. Alguém completamente improvável. Que corrente não segurava, cadeia não segurava. Mas quando Jesus entrou, acabou. Porque às vezes é isso que importa. É a única coisa que é necessária, é só ele entrar. A partir do momento que ele entra, é automático, irmão, aquilo que é ruim sai. Então só é necessário uma coisa, Pai, entra. Porque a partir do momento que ele entrar, é irrevogável, não tem como. Aquilo que é ruim vai sair. E a partir do momento que Jesus ele te dá vestes novas, te dá vestes limpas, você passa a fazer a obra de forma surpreendente. E é mediante essa palavra, irmãos, que eu encerro as duas mensagens, fazendo mais uma vez a pergunta, quem é você nisso tudo? Agora, pegando esse contexto, a gente tem 5 situações. Lembra que tem uma ovelha perdida lá atrás, mediante o que foi pregado semana passada. Só que a ovelha, irmãos, como foi ministrado, ela é dependente do pastor. A ovelha para beber água, o pastor precisava colocar água para ela beber. A ovelha para comer, o pastor precisava botar comida para ela comer. A ovelha, ela precisava de um abrigo, o pastor colocava ela no aprisco. A ovelha é dependente. Então o pastor, como responsável da ovelha, cabe a ele buscar quando a ovelha se perde. Na segunda situação existe uma dracma, mas quem perde a dracma? A mulher. E lembra do que foi dito, a dracma era um colar dado pelo noivo, ou seja, é uma mulher, não é uma criança, não é um bebê, é uma mulher. Uma mulher que noiva, ela já tem maturidade suficiente para saber o que quer. Agora o noivo fala, já que você sabe o que quer, eu vou te entregar algo de valor. E agora essa mulher que recebe algo de valor perde. Só que você vê a Bíblia falando que ela foi lá chamar o pastor para buscar o que ela perdeu? Não, porque era responsabilidade de quem perdeu achar. Então é a mulher que perde que acha. E agora a gente vem num estado qual? Um filho pródigo, que sabe quem é, sabe o que ganhou, mas agora fala, eu quero tudo que é meu por direito que eu vou embora. Mas o entendimento agora se abre. E alguém que é improvável chamado Jairo vai até Jesus. E Jesus faz o milagre, ressuscita a filha. Uma mulher que tentou de todas as formas e nunca conseguiu. 12 anos sofrendo um fluxo, toca até Jesus. E a hemorragia ela é sanada. Então todas essas pessoas têm algo em comum. Qual? É ir até Jesus. O pastor para a ovelha é Jesus. A mulher que acha a dracma é por causa de Jesus. O filho que volta para casa é por causa de Jesus. Jairo vai até pelo problema da filha, mas ele vai até Jesus porque sabe que era só Jesus. E por último, a mulher toca em Jesus por quê? Porque ela já tentou de todas as formas e não conseguiu. Então o que fica hoje em questão é o seguinte, o Ministério de Louvor pode me ajudar, pode vir para cá. O que acontece na situação? Só depende de você. Ou você demora 12 anos, ou tudo isso pode acabar hoje. E a decisão está nas suas mãos. Lembre-se, a Bíblia não se atenta de fato para quem Jairo era. Fala que ele era um dos principais da sinagoga, sim. Mas a Bíblia se atenta para a atitude, para a decisão que ele tomou, que eu vou até Jesus. Ele se prostra aos pés de Jesus. E quando alguém se prostra, Jesus ele é poderoso para fazer. A pergunta que eu faço nessa noite é,
A gente termina isso hoje ou vai esperar os tempos se passando e o problema sendo postergado? Vai ficar sangrando até quando?